novamente à igreja, com a paz do Senhor. Nós estamos em casa, né? Mas porque nós falamos igreja, estamos a igreja. Cada um de nós é templo do Espírito Santo. Somos igrejas. Existe um lugar físico onde as pessoas se reúnem para buscar a Deus. Mas cada um de nós é um templo do Espírito Santo. É uma igreja de Deus. Foi o que Jesus disse a Pedro, quando Pedro perguntou. Quando Jesus perguntou para Pedro. Quando Jesus perguntou a Pedro: E quem tu dizes quem eu sou? E Pedro imediatamente respondeu: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E ali Jesus declarou: E eu te afirmo que tu és uma rocha, Pedro, e em ti edifico a minha igreja. Uma igreja feita de pessoas, um lugar físico, onde as pessoas se reúnem para buscar a Deus, como os apóstolos se reuniram depois, no dia de Pentecostes, em Atos 2, e receberam a presença do Espírito Santo. Um lugar físico é necessário. Mas existe uma igreja dentro de cada um de nós, que é chamado Templo do Espírito Santo. A diferença está em como estamos cuidando desse templo. E aqui é onde eu quero entrar com a palavra, com uma pergunta. Antes de entrar na palavra, eu tenho uma pergunta. É possível alcançar propósitos sem passar pelo processo? Nós conseguimos alcançar os propósitos das nossas vidas sem passar pelo processo? Desde o início aqui desse Evangelho no Lar, os louvores, quando foi lido aqui o Salmo, que falava da maldade do homem, Deus nunca abandonou os homens, mas os homens por diversas vezes abandonam a Deus, perderam ali o propósito. Foi falado aqui também sobre o jovem rico. O jovem rico deixou a Deus, onde ele não quis abrir mão da sua riqueza porque ele não entendeu o propósito de Jesus naquele momento. Já aqui a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Deus. Mais que tocar nas vestes de Jesus, ela tocou em Deus, quando acreditou que Jesus podia curá-la. Então muitos de nós nos afastamos de Deus, saímos dos seus propósitos. Mas aqueles que permanecem tocam em Deus, tocam no amor de Deus e recebem. É isso que eu quero falar na noite de hoje. A palavra que eu vou compartilhar também está em Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Na luta com o homem. E então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: Não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. E então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó tinha os seus propósitos, mas ele viveu os processos. Quer uma história de mais desafio, de mais batalha do que essa de Jacó? Sim, existem várias outras, talvez a sua, talvez a minha. Quantas histórias de lutas, de batalhas? As lutas e as batalhas são os processos.
Mas essa história de Jacó tocou aqui no meu espírito. Porque se nós pegarmos, se você se dispor a ler essa palavra, o livro de Gênesis, aqui a história de Jacó, ele nasceu como um irmão gêmeo, junto com Esaú. E já no ventre da sua mãe era uma batalha, era uma luta. Já havia um processo para Jacó desde o ventre da sua mãe. Porque ele lutava para ser o primogênito. E não foi. Depois, na fase adulta, quando seu pai já era de idade, Isaac, e enxergava mal, Jacó tentou tomar a primogenitura do seu irmão Esaú. Se vestiu como o irmão, e como o pai não enxergava, pediu ao pai que lhe abençoasse como primogênito. Ele passou à frente de Esaú, ele tinha feito um acordo ali com Esaú, porque ele estava com fome. Mas talvez Esaú não tinha nem levado isso a sério, mas Jacó levou. E foi à frente e tomou a primogenitura. E depois Esaú saindo, sabendo, Jacó teve que fugir. Nesse momento que ele teve que deixar a própria família para preservar sua vida. Um grande processo se iniciou na vida de Jacó. Mas todo grande processo te leva a um grande propósito. Toda a grande barreira que você está enfrentando, se você não desistir como muitos aqui desistiram, como está aqui no Salmo 14, como está em Lucas 18, Jesus tinha um propósito muito grande ali para o jovem rico, mas ele preferiu o dinheiro dele. Jesus tinha um propósito muito grande para os homens que abandonaram a Deus na época aqui de Davi, na época de Jeremias, de Isaías, mas eles preferiram as coisas daquele momento. Jesus tem um grande propósito para a sua vida, que está aí do lado, para nós aqui que estamos buscando, mas nós temos que enfrentar os processos. Não tem como receber um propósito, uma promessa, um milagre, sem enfrentar o processo. Aqui ainda Jacó passou, fugiu para a terra do seu tio, Labão, e se encantou por uma de suas filhas. E Labão, esperto, disse: se você trabalhar para mim 7 anos, eu lhe dou a mão da minha filha, de Raquel, que era quem Jacó se apaixonou. Se passaram 7 anos. Imagina, 7 anos. A gente hoje em dia não aguenta 5 minutos. A gente não tem paciência de esperar por uma bênção, por um propósito, por um milagre por 5 minutos. Jacó esperou por 7 anos. E sabe o que aconteceu? Não sei se você conhece a história. Depois de 7 anos, Labão enganou de novo Jacó. E fez com que ele se casasse com a irmã de Raquel, com Lia. Ele, sem saber, se casou com Lia. Mas ele já havia tido o coração transformado. Ele já não era mais o Jacó que tinha saído da casa dos seus pais. Ele ainda não era Israel. Mas ele já tinha o coração transformado. E esperou por mais 7 anos até que conseguiu se casar com Raquel. Olha quantos processos Jacó passou. 14 anos só para ter ao lado a mulher que ele amava. Fora as outras coisas que foram acontecendo. Depois, com Raquel, a esposa que ele amava, não conseguia ter filhos. Raquel estava estéril, ela estava estéril. Quem conhece a história vai saber. Ela era estéril. Mas por Jacó ser fiel a Deus, passar os processos com obediência, com resiliência, com paciência, Deus fez um milagre na vida de Raquel, e ao invés de um filho, Raquel teve 2. Raquel teve 2 filhos, porque Jacó se permitiu passar os processos para receber os propósitos.
Depois, aqui nessa passagem, Jacó estava saindo da casa de Labão, porque mais uma vez Labão estava tentando trapacear contra Jacó, que passou boa parte de sua vida sendo enganado pelo próprio gênero. Decidiu sair de lá e decidiu, colocou um propósito no seu coração: se reconciliar com seu irmão Esaú. Nessa passagem aqui, ele está saindo das terras de Labão, está indo em direção à sua terra, aonde Deus direcionou. E no meio do caminho, a história diz que ele fica aqui sozinho e um homem passa a noite lutando com um homem. Esse homem aqui, outras traduções vão dizer que é um anjo do Senhor. Outras traduções vão dizer que é o próprio Deus, mas um anjo do Senhor. E ele passa a noite ali lutando, e o anjo ali: não, me deixe ir, não. Jacó sabia que era um anjo do Senhor. Você não vai enquanto não me abençoar. Ele não desistiu de ser abençoado, mas nós desistimos. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, nós desistimos. Ah, não, isso aí não é para mim, não. Deus hoje em dia ou não existe, ou esqueceu de mim, ou não olha para nós. Deus não olha para nós, a nós que não estamos dispostos a enfrentar os processos. E ele não desistiu. Teve a perna ferida, passou o resto da vida com um encurtamento ali na perna. Mas ele alcançou o propósito. Ele foi buscar com as próprias mãos o propósito dele e com fé. E o anjo do Senhor declarou: teu nome não é mais Jacó, porque o nome Jacó, trapaceiro, aquele que quer tirar o que é dos outros, esta é a tradução. O anjo do Senhor o chamou agora, o seu nome é Israel. Israel, abençoado por Deus, aquele que está com Deus. De trapaceiro, aquele que está com Deus. Jacó foi abençoado. E quanto a nós? Quais são as dificuldades, as barreiras que nós temos enfrentado? Não adianta querer chegar em algum lugar, querer um milagre, sem buscar a Deus. Querer uma porta aberta, sem nenhum esforço, sem se preparar, sem se dedicar. Querer um aumento onde está trabalhando, sem fazer o seu melhor. São processos. O que é um processo para você? Só a entrada e a saída? Tem um meio. E a diferença não está nem na entrada nem na saída, mas o que nós estamos fazendo no meio. O que você está fazendo no meio do caminho? Entre a bênção que Deus já liberou para você, como ele fez ali com o jovem rico, Jesus estava abençoando ele: deixe tudo que você tem, porque tudo isso aí que você tem não me representa. Tudo isso que você tem não são os caminhos que eu tenho para você. Eu tenho algo melhor para você. Deus tem algo melhor para cada um de nós. Ah, mas a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque poucos se dispõem a fazer o que Jacó fez. Jacó brigou com o anjo. Imagina o que é brigar com o anjo. Se o anjo quisesse despedaçar ele ali, como muitas das palavras aqui, onde Deus protegia o seu povo, quando estava entrando para entrar na terra prometida, Deus derrotava exércitos numerosos com o povo de Israel em número menor. Um anjo só fazia isso. Se aquele anjo quisesse dizimar Jacó, ali em segundos teria feito. Mas ele permitiu que Jacó tentasse, como ele está permitindo que você e eu tentamos. Deus permite todos os dias, você e eu, buscar e passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. Nós temos que passar pelo processo. Se a gente pensar aqui, minha função aí é trabalho numa indústria química. Se você pensar num pote de plástico que você usa na sua casa, aquele pote de plástico passou por um processo. É um derivado de petróleo, é uma fração do petróleo. Então o petróleo foi extraído lá do fundo do mar,
Passou por vários processos até sair a fração que fosse produzir o plástico. Produziu o plástico, depois foi aquecido para moldar ali a bacia, o pote de plástico. Quantos processos a matéria-prima de um pote de plástico passou para virar aquele pote de plástico? Passou por processos. Mas nós não queremos passar por processo. Nós só queremos o resultado final. Queremos a bênção, sem buscar o abençoador. Buscamos a bênção quando é necessário, quando colocamos no nosso coração, e quando recebemos, deixamos o abençoador. Por isso passamos por tantas lutas. Quando eu digo passamos, estou falando de luta. Né? Quantos de nós já passou por lutas? Quantos de nós passa por lutas? Qual é o processo que você está passando? Uma batalha no seu casamento? Uma batalha com a sua família? Com o filho? Com o pai? Com a mãe? Com o irmão? Com o parente próximo? Qual é o processo que você está enfrentando? Uma porta de emprego? Um emprego melhor? Sua saúde? Uma enfermidade que você busca a Deus e não vê essa enfermidade curada? Sua vida financeira está complicada, está difícil? Ataques de pessoas, pessoas têm te perseguido, pessoas têm te trapaceado, passado na sua frente como Labão fazia toda hora com Jacó? Trapaceava com Jacó, e Labão sabia que Jacó era um ungido de Deus, que Deus estava com ele, e tudo que Deus colocava nas mãos de Jacó, Labão tirava. Está passando por algo assim? Crises na sua mente, no seu espírito? Qual é o processo que você está passando? Qual é a luta? Qual é a batalha que você está passando? Se coloque como Jacó se colocou. Não desista de receber a sua bênção. Não desista de receber aquilo que você colocou no seu espírito. Porque sim, Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas Ele atende as nossas orações. Ele atende os nossos desejos. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela nem precisou pedir para Jesus: Jesus, você pode me curar? Porque se ela falasse o que ela estava passando, aquelas pessoas que estavam à volta, talvez as pessoas não deixassem ela chegar perto de Jesus. Esse é outro ponto. Está passando por um processo? Cuidado com quem você divide isso. Porque para ajudar, tem poucos. Mas para prejudicar e criticar, tem muitos. Tem muitos para criticar. Esse nosso propósito de levar o culto nos lares já tem passado por algumas provas. Né? Tem pessoas que criticam e faz parte. Mas eu não estou preocupado com as críticas. Eu estou preocupado se o que eu estou trazendo aqui vem de Deus. Aleluia. Eu não estou preocupado com aqueles que falam: ah lá, olha, que engraçado, está passando vergonha lá. Está passando vergonha, está me envergonhando. Eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se o que eu estou falando aqui está ou não dentro da palavra de Deus. Porque se eu falar algo que não está aqui, eu pagarei a conta no dia do juízo. No dia que Deus falar: agora é contigo, agora sou eu contigo. Ah, Senhor, mas eu tinha um canal lá, eu falava da sua palavra. Ah, Senhor, eu falava para muitas pessoas, eu gravava vídeos, eu escrevia. E Deus falar para mim: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Pois você falava para aparecer. Pois você falava porque você queria curtidas, likes. Não. Por mais que você não acredite, não tem problema. O que importa é a minha comunhão com Deus. Glória a Deus. Não estou fazendo por like. Não estamos fazendo por like. Estamos fazendo porque nós cremos que o primeiro ministério é a família.
Se a gente não fala de Deus dentro da nossa casa, onde falaremos? Faremos como estava lá no Salmo 14. Muitos abandonaram a Deus. Será que era só naquela época? Fique com essa palavra no seu espírito. Faça como Jacó, faça como a mulher do fluxo de sangue. Queira tocar no anjo do Senhor. Queira tocar nas vestes de Jesus. Ah, mas Jesus não está mais aqui. Aleluia. Mas as vestes de Jesus, o anjo do Senhor, está na sua palavra. Verdade, Deus. Quer ser tocado por Deus? Creia na sua palavra e busque nela. Não busque nada diferente da palavra de Deus. Tudo que estiver fora daqui, não vem de Deus. Isso é uma coisa que eu acredito. A gente precisa ter convicção. Primeira coisa é ter convicção do que a gente está fazendo. Eu tenho. Eu tenho convicção de que esta é a palavra de Deus. Glória a Deus. E que a minha vida foi modificada por esta palavra. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração. Fique com esta palavra no seu espírito. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar ao Senhor.